Bem-vindo a mais uma aula do canal Biologia Evolutiva. Eu sou o professor Douglas Bergamo e a aula de hoje vai ser sobre embriologia. Vamos falar sobre desenvolvimento embrionário. Bem, a embriologia nada mais nada menos o ramo da biologia que estuda o quê? O desenvolvimento do embriãozinho, ok? Nela vai acontecer vários processos denominados mitose, a qual é a divisão celular, a fim de originar tecidos e órgãos. Inicia-se após a primeira divisão do zigoto, que esta passa a ser chamada de embrião. Fácil, né, gente? Super tranquilo e favorável. Passando de slide, vamos falar sobre as etapas, que são 3. Organogênese, processo de diferenciação dos tecidos e dos órgãos. Gastrulação, período de formação dos folhetos germinativos. E a segmentação, a clivagem, aumento do número de células. Isso daí a gente vai ver um pouco mais pra frente. Tranquilo? Agora a gente vai aprender o quê? A diferenciar os tipos de óvulos. Como? O vitelo é muito importante. Bem, para começar, a função do vitelo é nutrir o embrião durante o desenvolvimento. Ok? A distribuição e a quantidade de vitelos vai diferenciar eles em telolécitos, oligolécitos, heterolécitos e centrolécitos. Algumas imagens a seguir com os nomezinhos e vamos falar sobre cada um deles. Tipos de óvulos. Oligolécitos. Pouco vitelo distribuído homogeneamente no citoplasma. Vamos imaginar que o citoplasma é essa parte amarelinha dessa bolinha, o vitelo esses pontinhos pretos. Esse no meio redondinho aí, roxo, para quem não é daltônico, é o núcleo. Ok? Esse daí, oligolécitos, vão ocorrer nos mamíferos e nos equinodermos. Ok? Observa que o seu vitelo vai estar todo misturado. Pouca quantidade, mas todo espalhado no óvulo. Ok? Vamos passando de imagem. E esse daqui? Um pouquinho diferente do acima. Ele é o heterolécitos. Óvulos com muito vitelo distribuído de formas heterogêneas no citoplasma. Observe que a maior quantidade está na parte de baixo. Ok? Ele vai acontecer nos anfíbios e em alguns peixes. Na parte superior, a gente já observa algumas falhas, uma quantidade bem menor. Olha, núcleo, citoplasma com pouco vitelo e citoplasma com muito vitelo. Passando, já observamos a imagem está diferente. Na parte superior, a gente não encontra vitelo. Esses daí vão ser os telolestos. Os ovos de quem? Da galinhazinha, das aves. Alguns peixes, répteis, aves, moluscos e mamíferos ovíparos. Quando você coloca um ovinho, você observa que a parte superior, aquele líquido, está branco. Ele está na parte onde? Na parte de cima. Ok? E é o mesmo exemplo que acontece. O vitelo ali vai estar localizado mais na parte de baixo. E o citoplasma vai ficar mais na parte de cima. Fácil, né, gente? Esse é o telolesto. Agora vamos falar sobre os centrolestos. Bem, esse não tem segredo. O seu vitelo vai estar ocupado mais na parte do centro, ok? Citoplasma restrito na periferia do óvulo. Ele vai acontecer geralmente nos artrópodes. Passando de slidezinho, segmentação e clivagem, só para a gente ter uma ideia, vai ser esse processo que aparece na parte inferior da tela. Período que ocorre o aumento do número de células, novas células são denominadas blastômeros. Distribuição do vitelo do óvulo, determinado tipo de segmentação. Por quê, gente? Do jeito que a célula for se dividir, ela vai ser denominada de um tipo diferente. Vamos observar ali. Holoblástica total. Ocorre em todo o óvulo. A célula vai se dividir no meio, perfeitamente. Isolestos e oligolestos. E heterolestos. Holoblástica parcial. Ocorre na porção onde está o núcleo. Telolestos e centrolestos. Ok? Vamos lá? Falar agora, continuando ainda, há dois tipos básicos de segmentações da meroblástica. Vamos ter a discoidal, ocorre em óvulos telolestos. Divisão ocorre na parte superior do óvulo. Ele começa a se dividir na porção superior, observem a seguir.
Já o outro começa a acontecer as divisões no centro e logo depois as divisões passam para a margem. Tranquilo? Passando de slide, fases da segmentação. Vamos ter a mórula e a blasto. Primeiro mórula porque ela realmente parece o quê? Uma mora. Começa vários processos de divisão celular, lembrando que ela não aumenta de tamanho. E depois que ela faz esse processo, que ela começa a aumentar de tamanho, é a denominada blástula. Forma-se uma cavidade interna, blastocele, cheia de líquido. Observe a seguir, mórula, várias célulazinhas, já a blástula um pouquinho mais complexa. Ok? Passando de slide, segmentação, processo de divisão. Observem a seguir bem bonitinho a blástula. Logo após a blástula temos a glastulação. Arquéntero do intestino primitivo, aqui que vai formar se ele é deuterostômico ou protostômico. A cavidade comunica com o exterior por um orifício denominado blastóporo, que dará origem, como eu disse, ao prostostômios ou ao deuterostômios, à boca ou ao ânus. Observem só, gente, a glastulação é esse processo de invaginação da célula. Continuando sobre ela, dentro dela vai ter uma cavidade denominada celoma, que essa cavidade é responsável pela separação dos órgãos internos da parede do corpo. Vão se formar também os folhetos germinativos embrionários, que vão ser 3 diferentes. Vão ser o mesoderma, o ectoderma e o endoderma, que vão formar agora toda a estrutura do embrião. Depois disso vem a neurulação, que é, claro, a fase mais desenvolvida que a glástula. Peixes, aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Nela que se vai formar o tubo neural e a notocorda. Tubo neural que vai estar relacionado ao sistema nervoso e a notocorda que está relacionada à coluna vertebral. Meus amores, muito obrigado pela sua atenção. Se gostaram da aula, dão um joinha aí. Favor compartilhar e se inscrevam no canal. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e tchau!